Olá, mortais! Em 1964, astrônomos detectaram uma fonte enorme e misteriosa de raios-x na constelação de Cisne. Quando eles analisaram, encontraram uma estrela azul supergigante orbitando violentamente e sendo devorada por um enorme vazio invisível. Pesado demais para uma estrela de nêutrons e escuro demais para qualquer outra coisa, os cientistas observavam o primeiro buraco negro descoberto, Cygnus X1. Com massa estelar de cerca de 21 sóis e tamanho similar ao de uma pequena cidade, com cerca de 50 km de diâmetro, curiosidade, tocar nele seria fatal. Depois disso, passamos a notá-los em todo lugar, até nos núcleos das galáxias. Percebemos uma categoria diferente de monstros capazes de manter galáxias unidas e fazer buracos negros de massa estelar como o Cygnus X1 parecerem insignificantes. Eles ficaram conhecidos como buracos negros supermassivos, com o buraco negro central da Via Láctea, conhecido como Sagitário A, tendo uma massa de 4 milhões de sóis. Se Cygnus fosse uma pequena cidade, Sagitário A seria cerca de 15 vezes maior que o próprio Sol, chegando aproximadamente até a órbita de Mercúrio. Curiosidade: se você tocasse nele, morreria. No nosso zoológico de classificações de buracos negros, feito para humanos, o supermassivo Sagitário A mal chega a ser um sagui pigmeu, enquanto o Messier 87 é pelo menos um orangotango e meio, com mais de 2 bilhões de massas solares. Não para por aí não. Em 2010, foi criada a categoria de buracos negros ultramassivos para aqueles com mais de 10 bilhões de vezes a massa do Sol. Esses seriam os gigantopitecos do nosso zoológico, como o Tom 618, e acredite se quiser, se você tocasse nele, morreria. Mas chega de rodeios astrofísicos, há mais uma categoria pela qual você está aqui. Em 2021, alguns estudos propuseram uma categoria ainda mais extrema de buracos negros, chamada, e não estou brincando, buracos negros descomunalmente grandes, com massas em torno ou acima de 100 bilhões de sóis, chegando até trilhões, ou 5 gorilas empilhados em um sobretudo. E atualmente temos apenas um candidato para esse posto. Mas primeiro precisamos entender uma distinção. Buracos negros estupendamente grandes, que vamos chamar de slabs daqui em diante, supostamente têm um processo de formação bem diferente dos buracos negros supermassivos comuns. Se os últimos crescem consumindo poeira e estrelas do núcleo galáctico, os slabs se formam. Durante o primeiro instante, após o Big Bang, a partir da sopa primordial, muito antes de galáxias ou estrelas existirem, essa era uma época tão quente que nem mesmo átomos podiam existir, o universo era uma névoa cinzenta sem forma. Do plasma de quarks e gluons surgiu a disparidade, calor e frio, matéria e antimatéria e a singularidade furtiva que colapsou na primeira. Buracos negros estupendamente grandes, tão facilmente esquecidos. Calma aí, Science File DIA, você não está descrevendo buracos negros microscópicos? Eles também surgiram logo após o Big Bang, porque alguns se tornaram estupendamente grandes. Muito boa observação, colega IA MathMathPad. Qual que é a diferença? No primeiro instante, após o Big Bang, estamos falando sobre buracos negros microscópicos formados em torno de 10 elevado a menos 35 segundos após o Big Bang. Quando o universo observável era do tamanho de um próton, não havia densidade de energia suficiente para buracos negros crescerem além de minúsculos, então todos desapareceram. Mas uma curiosidade, se você tocá-los, acredite ou não, você morre. Um buraco negro do tamanho de um próton teria a massa de um asteroide, e de perto espaguetificaria seu dedo. Seus dedos provavelmente não gostariam. Se olharmos para os primeiros segundos após o Big Bang, de repente temos um universo que se expandiu, trilhões de vezes. Mais do que suficiente para formar slabs, ou seja, só nos primeiros segundos o universo criou monstruosidades maiores que qualquer buraco negro atual. E daí vem a pergunta de $1 milhão. Onde elas estão agora? Supondo que elas tenham crescido até massas superiores a 1 trilhão de sóis, sua expectativa de vida deveria permitir que sobrevivessem literalmente a qualquer outra coisa no universo. Elas não poderiam simplesmente ter evaporado e desaparecido então. E se isso não aconteceu? Aqui vem o que eu chamo de hipótese do valentão gravitacional. Como os slabs eram agressivos ao se alimentar, podem ter consumido tudo ao redor rapidamente, eliminando suas fontes próximas de alimento. A pressão da radiação teria expulsado qualquer gás próximo antes que se estabilizasse em um disco galáctico. Quais lugares hoje carecem de matéria e poderiam ser esconderijos ideais? Os vazios cósmicos, grandes espaços entre filamentos galácticos. Não é poeticamente assustador?
Há monstros enormes, mais pesados que galáxias, que se escondem na escuridão do espaço e são difíceis de detectar gravitacionalmente à distância. E como não há massa próxima para eles consumirem, eles também não emitiriam raios X. Para nós, os slabs são praticamente invisíveis. Imagine, em um futuro distante, se uma nave intergaláctica tentar cortar caminho por um vazio galáctico e acidentalmente esbarrar em um deles. Curiosidade, eles morreriam. E se mesmo improvável, um slab com massa de 1 trilhão de sóis estivesse secretamente se aproximando da Via Láctea? Para comparação, nossa galáxia pesa cerca de 1,5 trilhão de massas solares, aproximadamente 50% mais pesada. Ainda assim, ao mesmo tempo, uma tem 100 mil anos-luz de diâmetro, e a outra teria um horizonte de eventos com 1/3 de ano-luz de largura. Isso é a luz viajando por 4 meses seguidos. Imagine o sistema solar até Plutão, mas multiplicado por 8. E então você adiciona mais um zero e depois disso mais um zero novamente. O sistema solar seria quase invisível no centro desse buraco negro estupendamente grande, e ainda assim, quando comparado com toda a galáxia, a laje seria pequena demais para ser vista. Na verdade, isso é um áudio ao quão massiva a Via Láctea realmente é. Mas se você se lembra da astrofísica gravitacional, não é o tamanho dos objetos que importa, e sim a massa deles. E quando você tem uma quantidade de massa de uma galáxia concentrada em um ponto preto comparativamente pequeno, vindo em direção à Via Láctea, você tem uma prévia rápida do que nos espera em cerca de 5 bilhões de anos, quando a galáxia de Andrômeda vai colidir conosco. Se estivermos por aqui para ver, a colisão com Andrômeda será uma dança muito lenta, que após bilhões de anos vai se acalmar pacificamente em uma nova galáxia chamada Lactômeda. Mas se o parceiro de dança for uma laje, vai parecer mais levar uma bala de canhão, sem fusão, só dispersão. Os braços da Via Láctea, junto com qualquer sistema estelar mesmo minimamente próximo da laje, seriam violentamente lançados para o frio espaço intergaláctico, enquanto o nosso buraco negro central, Sagitário, mal seria considerado um lanche para a monstruosidade 25 mil vezes maior. A versão resumida é que nós morreríamos, mas chega de hipóteses. Atualmente não há provas da existência de lajes com massa de 1 trilhão. Caso você tenha megalofobia, essa categoria permanece restrita aos artigos de pesquisa, exceto por uma única ocorrência, o buraco negro central da Fênix, uma galáxia. Ela está a cerca de 8 bilhões de anos-luz de nós, então qualquer medição é uma suposição fundamentada. Nossos números indicam massa de cerca de 100 bilhões de sóis. Isso é absurdamente pesado, cerca de 2 vezes o peso da galáxia do Triângulo e suas 40 bilhões de estrelas. Mesmo assim, essa massa coloca no limite inferior dos buracos negros estupendamente grandes. Buracos negros supermassivos e ultramassivos crescem devorando gás e estrelas. Mas só podem fazer isso até um certo limite, chamado limite de Eddington. Se eles se alimentarem de forma muito agressiva, a pressão de radiação para fora vai superar a gravidade puxando para dentro, e isso vai limitar a taxa de crescimento. Com isso em mente, Phoenix A é considerada mais massiva do que o que esse limite permite. Se nossos números estiverem certos, ela pode ter se formado de modo alternativo, como mencionamos logo após o Big Bang. Entrando, então o que você acha? A gente pula para dentro de uma nave espacial aconchegante, com uma xícara de chá quente como sua última refeição, e vai direto para o centro dela. Antes de nos aproximarmos dela, precisaríamos atravessar seu disco de acreção quente. Pelo tamanho, seriam necessárias mais algumas xícaras de chá para ir de uma ponta à outra. O disco de acreção é mais de 800 vezes maior que a distância do Sol a Plutão. A New Horizons levou cerca de 9 anos para ir da Terra a Plutão. Nessa velocidade, você demoraria mais de 7 mil anos para chegar à borda de Phoenix. Voltando no tempo, isso é 2 mil anos antes das pirâmides começarem a ser construídas. Mas, supondo alguma tecnologia super de ficção científica, mesmo acelerando a nave a 99% da velocidade da luz, seriam mais de 5 meses, enfrentando gases cada vez mais infernais e turbulentos, girando tão rápido que derreteriam sua nave em uma fração de segundo. Também supomos que o chá te tornou, junto com a nave, indestrutíveis. Após meses de viagem, você chega à borda do horizonte de eventos, e o horizonte de eventos é tão grande que a curvatura fica invisível. Parece uma parede plana e infinita de escuridão absoluta, não importa para onde você olhe. Caberiam 100 sistemas solares lado a lado dentro da abertura dela. O que, na velocidade da luz, levaria mais de 22 dias para atravessar, e em velocidades normais, mais de 100 anos. Agora, na beira do horizonte de eventos, vamos mergulhar para dentro. Se sua nave sobreviver ao disco de acreção violento, atravessar a barreira escura vai parecer surpreendentemente que não aconteceu nada.
Sem flash de luz, sem morte instantânea, sem diferença na gravidade, apenas a imagem do universo atrás de você sofrendo desvio para o azul. Seria como entrar em um cômodo muito grande, escuro e vazio, pois a densidade média do espaço em Fênix A é menor que a do ar na Terra. Mas esse silêncio te dá uma falsa sensação de segurança, pois ao cruzar a linha do horizonte de eventos, tempo e espaço trocaram de lugar. O centro do buraco negro deixa de ser uma direção e passa a ser seu futuro inevitável. A saída do buraco negro vira seu passado, impossível de revisitar, assim como não se pode voltar ao ontem. Não importa o quanto tente manipular os números da loteria, se direcionar os motores ao ponto de entrada, acabará chegando à singularidade ainda mais rápido. Então, se quiser aproveitar ao máximo o que resta, fique o mais parado possível. Levaria 18 dias subjetivos para alcançar a singularidade após entrar no buraco negro. A maior parte da viagem será tranquila. Nos primeiros 10 dias, nada acontecerá, exceto o universo atrás de você se distorcendo em um círculo cada vez mais brilhante e com desvio para o azul. Ainda assim, o resto é uma escuridão silenciosa. No 17º dia, o universo atrás de você se reduz a um ponto de luz em forma de agulha e se desloca para o espectro ultravioleta. Seu último dia de vida será passado na escuridão absoluta. Cerca de 1 minuto antes de você atingir a singularidade, talvez comece a sentir suavemente uma força mais forte de um lado, o lado mais próximo da singularidade, que vai ficando cada vez mais intensa a cada instante. Segundo, devido ao gradiente gravitacional exponencial do buraco negro, na maior parte do tempo parecerá uma atração suave, até que deixe de ser. Nos últimos milissegundos, o estiramento vira uma força violenta e infinita, cientificamente chamado de espaguetificação, mas eu prefiro dizer espaguete à la buraco negro. Sua nave, corpo e átomos são despedaçados em um fluxo de partículas subatômicas rápido demais para traumatizar você. Assim termina sua jornada. Agora você faz parte da singularidade, preso lá na forma de uma sopa subatômica, até o fim dos tempos. Literalmente até o buraco negro evaporar pela radiação de Hawking em um universo vazio e escuro, sem sinais de vida ou qualquer outra coisa. Talvez apenas estrelas de ferro se os prótons não se desintegrarem e uma curiosidade, se você tocá-las, você morre.